Será que você tem uma mentalidade profissional? Vamos falar hoje sobre 5 pensamentos que te fazem regredir como um profissional da saúde, logo depois da vinheta. Olá pessoal, sou o Thiago Cerejo do canal Cuidador 5 Estrelas e vamos falar de um ponto muito importante: pensamentos que podem atrapalhar o nosso desenvolvimento na profissão de cuidador. Lembrando que cuidador é o cuidador profissional, é um técnico de enfermagem, é um enfermeiro, fisioterapeuta, todos somos cuidadores. Eu resolvi fazer esse vídeo após fui ao mercado aqui próximo da nossa residência e eu vi o rapaz que trabalha lá mal-humorado porque ele estava recolhendo os carrinhos que estavam no estacionamento. Aí eu parei e pensei, falei, gente, se não tivesse esses carrinhos para ele recolher, talvez ele não tivesse emprego. Então, às vezes, nós temos alguns pensamentos que podem nos atrapalhar como profissionais. Por isso, nós resolvemos fazer esse vídeo. Então, vamos lá. 5 pensamentos e ainda temos um bônus no final. Fica até o fim com a gente. Primeiro pensamento: o paciente dá muito trabalho. Pessoal, o que eu já ouvi isso? Eu estou hoje como coordenador da empresa Pós-Care Saúde, mas trabalhei muito como técnico de enfermagem, tanto em hospital como em home care, mais de 10 anos atuando diretamente como técnico em home care. E eu lembro que vários pacientes, principalmente pacientes, plantões ali avulsos, um plantão no hospital, eles falavam, eu não quero dar trabalho. Eu sempre fazia uma brincadeira com ele, falei, olha, se o senhor não me der trabalho, eu perco meu emprego. Então, nós temos que ter essa mentalidade. Nós estamos para um plantão de 12 horas, ou 24, ou 48, 6, aí depende da sua jornada. Mas nós temos que entender isso. Nós fomos contratados para trabalhar. Se o paciente fosse tranquilo, não precisasse de apoio nenhum, não iriam te chamar para o plantão. Então, nossa mentalidade tem que ser essa. Claro, se o plantão for sossegado, ótimo, maravilha. Mas temos que ter esse preparo. Eu, num dos hospitais que eu trabalhava, eu ia para o plantão pensando o seguinte: eu estava preparado para o pior plantão possível. Eu já colocava na minha cabeça, um plantão bem agitado, turbulento, mas orando para que fosse o mais tranquilo. Por que isso? Porque quando eu chego no plantão, vou dar um exemplo simples. Eu cheguei no hospital, eram 23 leitos. Tinham 10 leitos vagos. Minha colega chegou, que bom, o trabalho hoje vai ser tranquilo. Eu falei, não vai ser não. Nós temos 10 admissões nessa noite. Não, Thiago, nem fala isso. E eu me preparei para 10 admissões na noite. Resultado, 4 admissões. Para mim foi super tranquilo, para ela foi cansativo. Por quê? Porque ela achou que não teríamos mais nenhuma admissão naquela madrugada. Então, 4 admissões foi muita coisa para ela. Agora eu que estava esperando 10 admissões, 4 foi menos da metade. Então, para mim foi tranquilo. Então, temos que ter essa mentalidade. O trabalho faz parte. Mais uma vez, você não está errado em querer um plantão tranquilo, mas você tem que saber que você foi contratado para 6, 12, 24, 48 horas de trabalho. Então, nossa mentalidade é essa: estar pronto para o que estiver para vir e fazer da melhor maneira e com bom humor. Isso que vai fazer com que o plantão seja mais produtivo, certo? Segundo pensamento: a família ou a empresa tem que pagar meu Uber. Pessoal, isso acontece muito aqui em nossa cidade. Nossa cidade, nós moramos em Vitória da Conquista, uma cidade de grande porte, mas os bairros muito próximos ao centro. Então, muitas pessoas aqui vão para o trabalho de Uber, Isso é comum. Só que tem um detalhe: você não pode exigir pagamento de transporte Uber da família ou da empresa. Só a gente vê profissionais de grandes cidades, capitais, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem cidades que se você for pagar um Uber, o seu trabalho do mês é para pagar uma semana de Uber. Então, o trabalho, o transporte, ele é baseado em ônibus, tá? Então eu não tenho direito de ir de Uber? Tem. Você pode ir de Uber carro, de Uber moto, de trem, metrô, caminhão, helicóptero. Você tem o direito de ir
a maneira que você achar melhor. O que você não pode é exigir isso da família. E aí entra até um ponto que é o seguinte: a sua cobrança de plantão é valor fechado. Você não pode colocar um valor de plantão e depois colocar mais um extra para transporte. Ele é fechado. Então, se o seu plantão é 100, 150, 200, 300 reais, não importa. Mas ele já tem que estar incluído o valor do transporte. Então, empresa ou família não tem obrigação de pagar Uber, a não ser que seja uma combinação ali à parte. Então, por exemplo, eu quero que você venha bem rápido para o plantão. Então, eu vou arcar com esse transporte, vou arcar com o Uber. Caso contrário, faz parte do nosso trabalho se locomover pode ser, como eu falei, ônibus, trem, metrô, da melhor maneira, a maneira mais prática, mas sem agregar esse valor para a empresa ou família. Correto? Terceiro pensamento: a família é muito chata. Gente, cá entre nós aqui, segredinho. Eu sei que tem famílias chatas, tá? Isso acontece, mas vamos entender o seguinte: as famílias mais chatas que eu já vi são da área da saúde. Nós somos os mais chatos, pessoal. Imagina você contratando alguém para cuidar da sua mãe, do seu pai, filho, esposa, marido. Você vai estar em cima da pessoa. Perceba que aquela pessoa que você contrata é um estranho no primeiro plantão. Então, você é o estranho nesse primeiro plantão. Então, a família, claro que vai ficar desconfiada. Tem famílias que demonstram isso, então cada procedimento vai estar em cima de você. Tá fazendo certo? Tá fazendo o que agora? Por que isso? Por que aquilo? Tá? Tem outros que já não abordam tanto, mas estão à distância observando, seja diretamente ou seja por câmeras de segurança, e isso faz parte. Eu vou dizer, nessa minha experiência já de 18 anos na área da saúde, já atuei com várias famílias exigentes. Só que o que acontece? Quanto mais chata é a família, melhor vai ser o seu plantão depois que eles confiarem em você. Então você precisa ali de um plantão, uma semana, um mês, talvez 2, 3 meses para a família confiar totalmente em você. Só que quando chega esse momento, sua tranquilidade é total. Vou dar um exemplo aqui. Atuava numa escala e cheguei para um plantão, estava um papel ofício colado na porta: proibido fechar a porta. Cheguei na residência, vi o aviso, entrei, fui preparar o plantão, comecei a organizar, fui dar o banho, fazer os procedimentos. Quando chegou a tarde, a avó do paciente veio, estava ali olhando ele, né, brincando com ele. Na hora de sair, ela falou: seu Tiago, eu vou fechar a porta. Falei: não, colocaram o aviso aí que não é para ficar com a porta fechada. Ela: não, seu Tiago, isso não é para o senhor. Por que isso? Porque eu sou mais bonito? Porque eu sou com os meus olhos azuis? Não, não é. Isso é porque a família já confiava no meu trabalho. Então, ela colocou aquele aviso por um motivo, certo? Então, alguém, tá, não estava passando essa confiança para a família. Mas a partir do momento que você mostra o seu cuidado, sua atenção, sua responsabilidade, aquela família que é chata passa a ser a família que mais te dá apoio e condições de trabalho. Então, não existe família chata. Tá? A questão é confiança. A partir do momento que você conquista a confiança, você vai ver que o plantão vai ser diferente. Quarto pensamento. Esse aqui vai ter muita reclamação. Tenho 15 minutos de tolerância. Pessoal, eu acho que essa é uma das maiores reclamações que eu tenho de cuidadores, certo? Porque nós entendemos muitas vezes a nossa necessidade, mas não a necessidade do nosso colega. Então, os 15 minutos de tolerância, eles existem? Sim, existem, mas ele não pode ser uma rotina. Ele é uma vez ou outra. Na verdade, nós temos que receber o plantão, por exemplo, 7 horas da manhã. Então eu tenho que chegar às 7 horas? Não. Você tem que chegar às 10 para 7. Por quê? Para o seu colega estar saindo do plantão às 7 horas. Então você tem que chegar antecipado, receber o seu plantão com calma. Tá? Ah, mas eu estou saindo de um outro plantão. Tem que haver uma negociação. Porque mesmo que você está vindo de um outro plantão, o seu colega também não tem responsabilidade disso. Eu trabalhei numa residência que a colega sempre chegava atrasada porque ela vinha de uma outra escala. E sem problemas. Eu saía direto para casa, não tinha nenhum problema. Só que eu achei muito interessante a postura dessa colega. Por quê?
Aos sábados, dias que ela não vinha de outra escala, ela chegava bem mais cedo, 1 hora, 1 hora e meia. Ela fazia a soma do que ela ficou me devendo e pagava aos sábados. Então, assim, e não foi nada que eu solicitei, que eu exigi, não. Foi postura dela, realmente. Foi a ética dela de me devolver as horas que ela tomava de mim. Então, é importante nós termos essa mentalidade, tá? Ah, mas a pessoa não está indo para outro plantão, ela não tem pressa. Gente, não importa para onde o seu colega vai. Se ele vai para outro plantão, se ele vai para casa, se ele vai para academia, se ele não vai fazer nada. Não importa, tá? Ele terminou a jornada dele. Então nós temos sim que ter essa mentalidade, porque quando atrasam conosco, nós não gostamos. Não sei se vocês são iguais, mas eu estou no plantão, vou sair 19 horas. 18h30, tá tudo organizado, tá tudo bonitinho, eu já tô só esperando meu colega chegar para passar o plantão. Quando chega 15 para 7, eu já começo a ficar ali meio ansioso. 5 para 7, cadê? Será que o fulano não vai chegar? Deu 7h01, já começa a entrar em desespero. Ixi, ele não vai vir. Ele tá... Então, nós temos essa ansiedade. Por quê? Nosso horário. Eu amo o meu trabalho. Quando eu trabalhava em home care, em hospital, sempre amei o que eu faço. Só que é aquilo, fiz o meu trabalho, eu também quero ir para minha casa, eu quero descansar. Porque a gente sabe que não é fácil uma jornada de 12, 24, 48 horas. Então tenta ser o mais pontual possível para o seu colega. Imagina se fosse você no lugar dele. Então nós temos sim que fazer o máximo para ser pontuais para receber e passar o nosso plantão. Correto? Quinto e último pensamento. Ninguém percebe quando eu faço o meu trabalho. Pessoal, eu escuto muito isso também. A falta de valorização. Infelizmente, a área da saúde, aliás, não vou dizer área da saúde, profissionais em geral não têm o devido reconhecimento. Isso acontece principalmente conosco, principalmente com o cuidador. Então, às vezes, você é dedicado, empenhado, faz o melhor pelo paciente e a família não reconhece. Só que aí eu quero abordar 2 pontos. Primeiro, às vezes a família reconhece. Ele só não gosta de ficar demonstrando. É aquilo, se eu falar, estraga. Eu já ouvi isso de clientes. Eu não gosto de elogiar, porque se eu elogio, a qualidade cai. Mas eles estão atentos, estão percebendo a qualidade do seu serviço. E outra, nós não podemos trabalhar pensando em aplauso. Claro que é gostoso você ter esse reconhecimento, mas muitas vezes esse reconhecimento vai vir da onde? Do seu paciente. Quem já passou por isso? No final do plantão, você se despede do paciente e ele segura sua mão. Não, você não vai embora agora não. Não, você vai ficar mais um pouco. Então, isso mostra como o nosso trabalho está sendo bem feito. Isso tem que ser o suficiente. Tá? Não pense que você tem que ser querido, que você tem que ser amado, você tem que ser respeitado. Claro que se você tiver esse algo a mais, ótimo, muito bom, parabéns. Mas nossa mentalidade não pode ser essa. Tá? Hoje, o dia é tão corrido que a pessoa só quer saber o seguinte: fez seu serviço? Fez? Então ótimo, pode ir embora. Tá? E a família tem esse direito. Se é correto ou não, se é ético ou não, é outra história. Mas a família tem sim esse direito. Tá? Ele só quer chegar, saber que o paciente está bem cuidado, olha, obrigado e tchau. Pronto. É uma família mais fria. Todos são assim? Não, isso é a minoria. A maioria tem ali aquela devolução do calor, do carinho que você dá ao seu paciente. Muitas vezes a família devolve, mas não é sempre. E mais uma vez, eles não têm essa obrigação. É a nossa obrigação fazer um trabalho de excelência. Por quê? Porque nós escolhemos essa profissão. É o que eu sempre digo para os meus alunos. Nós temos que fazer um bom trabalho. Por quê? Porque é o certo. É só isso que a gente precisa saber. Não é porque a família está olhando, porque a família vai me elogiar, porque a empresa vai me elogiar. Não. A empresa tem que fazer o quê? Ela tem que ser correta e justa comigo. A família tem que ser o quê? Correta e justa comigo. Ninguém tem que me amar, tem que me bajular, tem que... Não. Tá? Eu não preciso de aplauso, eu preciso de espaço, eu preciso de condições para um trabalho qualificado. Como eu falei para vocês, um bônus no final. Mas antes do bônus, se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, indica para um amigo. Para você é algo simples, rápido, mas tem uma importância muito grande para a empresa, tá certo? Isso faz com que esse vídeo seja levado cada vez para mais pessoas, tá? E vamos lá para o bônus. Se a empresa ganha dinheiro, ela está explorando.
Eu já ouvi muito isso, principalmente em alguns grupos de WhatsApp. Nós participamos de vários grupos com cuidadores, com outras empresas, e já vi isso. Ah, mas a empresa está ganhando sem fazer nada. Pessoal, isso não existe. Até porque se não fosse a empresa, o cuidador não ia conhecer aquele paciente. Como que ele conheceu? Porque a empresa solicitou esse plantão. Então a empresa tem o trabalho dela. Eu sei que é comum muitos profissionais da saúde se sentirem explorados, mas o que acontece? Nós temos que pensar o seguinte, e eu estou falando isso, gente, como eu falei aqui desde o começo, eu atuo há 18 anos. Nós temos a empresa Pós-Care há 5 anos. Então assim, eu atuava em plantões igual vocês. Hospital, home care, plantões particulares, né? E às vezes a gente pensa que nosso trabalho não é valorizado financeiramente. Tá? Só que é uma coisa que eu acho interessante. Ninguém chega numa loja de roupas e pergunta pro dono da empresa: quanto que você pagou nessa calça? Eu quero saber qual o seu lucro na calça para saber se eu compro ou não. Ninguém faz isso. Num restaurante é a mesma coisa. Ninguém chega no restaurante e fala: não, peraí, você tá pagando quanto quilo do arroz? Não, ninguém pergunta. Porque na área da saúde, alguns cuidadores querem saber quanto que a empresa paga para saber qual que é a porcentagem. Você tem todo o direito de negociar o seu pagamento. Qual que é o valor do seu plantão? E aí sim, olha, não acho justo. Tá? Tem que ser X, tem que ser Y, e aí você tem todo esse direito. Aceitou? Não busque mais. Não, quanto que a empresa está ganhando? Qual que é a porcentagem? Tá? E eu não estou falando isso porque nós temos uma empresa, não. Porque isso fica antiético. Isso faz com que nem a família passe a ter aquele respeito por você. Você é um profissional, então sua negociação é com a empresa. E a empresa precisa receber, a não ser que seja uma empresa, uma ONG, né? Uma empresa filantrópica. Porque caso contrário, a empresa ela faz investimentos. Qual investimento? Ela vai investir em divulgação, ela faz um investimento no espaço físico. Lembrando que o espaço físico muitas vezes é o aluguel, luz, internet, material de trabalho. Certo? Como eu falei aqui, divulgações pode ser rádio, Instagram, Facebook, YouTube. Então, tem vários meios de divulgação. Tem que pagar outros profissionais. E outra, a empresa tem que ter lucro. Se a empresa não tem lucro, o que acontece? Ela fecha. E se ela fecha, todos os cuidadores que prestam serviço são dispensados. Então, nós temos que entender que empresa e cuidador não são rivais. Inclusive, não vou falar muito sobre isso, por quê? Porque esse justamente vai ser o tópico do nosso próximo vídeo, tá certo? Então, e aí pessoal, o que acharam? Deixa nos comentários, deixem sugestões de novos temas. Nós queremos estar aqui interagindo diretamente com você. Eu sou o Thiago Cerejo, diretor e orientador da Pós-Care Saúde, e estamos aqui juntos para crescermos cada vez mais como cuidadores 5 estrelas. Mais uma vez, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.